Meus amigos, estamos aqui mais uma vez, nesta quarta-feira, às 20 horas em ponto, para darmos início ao nosso estudo da doutrina espírita, que revivencia o Evangelho de Jesus. Temos aqui o hábito, como já sabem, de uma reunião muito singela, e o tema da noite ainda toca na questão da brandura e da mansuetude ensinadas por Jesus há 2000 anos. Hoje falaremos sobre afabilidade, doçura, gentileza, gratidão, temas tão importantes para o nosso espírito, virtudes que temos a obrigação, como cristãos e espíritas, de desenvolvermos. Que tenhamos bons momentos de reflexão, de paz, de elevação de pensamentos. Faremos agora a nossa prece inicial. Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade de estarmos vivos, de estarmos na Terra, de estarmos vivendo esta experiência de aprendizado que certamente pedimos muito, certamente te imploramos, Senhor. E pela misericórdia divina, com o apoio de tantos amigos do plano maior, recebemos a chance. E aqui estamos. Nós agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que temos de aprender com a doutrina espírita e fortalecer a nossa caminhada, podendo dar passos mais seguros. Que essa noite possa ser mais um desses momentos em que reabastecemos nossas forças, nos reabastecemos de fé, de esperança, de serenidade. Que essas reflexões possam nos apontar um caminho seguro. E que a sua paz, Senhor, possa envolver o nosso país, possa envolver o nosso mundo, nesses momentos tão decisivos. Muito obrigado. Que assim seja. A afabilidade e a doçura, a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são as formas de manifestar-se. O Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, muito boa noite a todos. Mais uma vez, momento de muita alegria, poder compartilhar esse nosso pequeno tempo, mas destinado em favor das boas reflexões acerca do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos nós sabemos é um roteiro de vida para as nossas almas, né? Ali nós vamos encontrar o caminho certo, a direção correta, para pautarmos os nossos padrões de conduta. O tema da noite vem a nos falar sobre a afabilidade e a doçura. Virtudes essas que são demonstradas pelo nosso comportamento, né, a direção correta, para pautarmos os nossos padrões de conduta. Muitas vezes nós conseguimos agir assim, né, típico da nossa condição espiritual, que ainda não temos a capacidade de manter, né, a bondade constante, a firmeza de agir conforme os preceitos cristãos, do início ao fim do dia, em todos os dias, né, da semana,
em todos os dias da nossa existência. Então nós temos aqueles momentos de fraqueza, os momentos de dificuldade, em que essas virtudes elas são esquecidas ou deixadas um pouco de lado, e aí nós nos utilizamos de alguns vícios, né, que trazemos já de muito tempo, e esses vícios, eles contradizem exatamente essas virtudes tão importantes. Quando nós pensamos em agir com doçura, né, nós lembramos da lição passada, em que falamos acerca da paciência, da tolerância, da paciência no lar. E aí ficamos nos perguntando, né, como conseguir agir com paciência em todos os momentos, né, em todos os ambientes em que nos encontramos, sobretudo no nosso lar. E hoje vem um acréscimo a essa virtude da paciência, né? E que o Evangelho nos convida a não apenas agir com paciência, mas também com doçura, né? Ou seja, a dificuldade ainda é maior, porque no seio familiar, nos nossos relacionamentos diários, nós vamos nos deparar ali, muitas vezes, com pessoas que nós não temos tanta afinidade, que ainda nutrimos algum tipo de mágoa, de ressentimento. E, a certo ponto, quando nos falam, né, de paciência, a gente fala, tá bom, eu vou agir com paciência. Mas ser doce ainda, né, com essas pessoas que nós não temos tanta sintonia de pensamento, sobretudo de sentimento, é uma exigência, né, ainda maior. Mas nós sabemos quais são as consequências positivas, né, imensamente positivas de agirmos dessa maneira, de nos esforçarmos para esse tipo de conduta, né? Esse tipo de proceder. Dentro do tema da paciência e da doçura, nós vamos enfrentar também, como consequência, né, o tema da caridade, porque essas virtudes elas expressam a caridade, né? E nós sabemos que, dentre a sistematização que o Livro dos Espíritos nos apresenta sobre o conceito de caridade, como a entendia o próprio Cristo, nós vamos observar as ações, né, caridosas sistematizadas ali na benevolência, no fazer o bem, né, no agir, no ajudar, na indulgência, na compreensão, e a paciência entra exatamente aí, né, em compreender as imperfeições alheias, e no perdão às ofensas. E nós sabemos que a caridade do perdão, sem dúvida nenhuma, é a mais difícil, né? Que exige muito mais de nós, no sentido de vencermos o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Mas nós temos essa rota, né, esse norte, esse objetivo aí, que está muito bem apresentado pelo Evangelho de Jesus. Precisamos, com o nosso esforço, atingir essa meta, né, com os nossos passos. Ninguém dá passos maiores do que as pernas, sabemos disso, mas precisamos caminhar. Esse é o verbo forte, né? Caminhar, sem desistir, sem desanimar. E como que a gente vai conseguir construir elementos suficientes para a prática dessas virtudes, para a prática desses exemplos de caridade, né? A paciência, a doçura e o perdão. Então, um elemento que nós entendemos facilitador, né, para começarmos a manter esse tipo de conduta, né, para agirmos dessa maneira nos ambientes em que nós nos encontramos, é a gratidão. Quando nós olhamos aqueles que nos cercam com gratidão, com esse
sentimento, né, honesto da gratidão, isso vai abrindo portas para desenvolvermos essas outras virtudes. Porque no tocante à paciência, à tolerância para com o nosso próximo, né, a gente discorda ali de algum tipo de comportamento, aquelas pessoas que convivem diuturnamente conosco, a gente está, de certa forma, alimentando uma mágoa. Quando a gente para e reflete assim, poxa, tá bom, mas não é apenas aquela pessoa que convive comigo, eu também convivo com ela. E eu acho que, por esse ângulo, por esse olhar, talvez não apenas aquela pessoa que convive comigo tenha paciência comigo, mas mais embaixo ainda, né? Me suporta, mais do que tolerar, né? A pessoa me suporta. Quando a gente tem essa dimensão, esse olhar, a gente começa a nutrir gratidão. Puxa, olha que beleza, né? Esse meu companheiro da vida tem paciência comigo, então eu preciso ter gratidão diante dessa situação. Tá? Meus filhos, meus pais, os profissionais que atuam, né, ao meu lado, meu chefe, meus subordinados, enfim, em todos os ambientes, né? Pessoas que têm paciência para conosco. E aí o nosso dever de gratidão, né? De gratidão. Quando a gente alimenta essa gratidão, a gente começa a relevar um pouco mais as faltas alheias. Errar, todo mundo erra, nós sabemos disso, faz parte da nossa condição humana. E aí nós compreendemos o erro alheio, né? E ainda mais, avançando nesse sentido, nós vamos buscar não apenas aquela compreensão de, pô, tá bom, eu tolero, ok, mas espero que isso não se repita, a gente fecha a expressão, demonstra que está insatisfeito, apesar de dizer que compreendeu, né, apesar de dizer que perdoou, tal, fica aparentando, né, a insatisfação. E aí a importância da doçura. A doçura, ela vem exatamente para afastar essa aparência ruim, né? Essa aparência que certamente incomoda o outro. E a doçura espanta essa má aparência, vamos dizer assim. Então, além da gratidão, um outro recurso bastante importante que nós podemos utilizar é a gentileza. Bem muito próximo, né? A ideia de doçura, a ideia de ser grato. E a gentileza, como nos diz Neio Lúcio, através da fotografia de Chico, é um grande poder que nós temos em nossas mãos. Né? O Neio Lúcio coloca a gentileza como um grande poder. E André Luiz, para encerrarmos o nosso comentário, fala que a nossa generosidade, né, a nossa gentileza, a nossa generosidade, ela chamará a bondade dos outros a nosso favor. O ser gentil, ser doce, agir com gratidão, faz com que a gente consiga atrair a nosso favor a bondade alheia, né? E assim fica muito mais fácil de se viver, de se conviver e de atingir aí um pouco daquilo que todos nós almejamos, que é a felicidade. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça nesse ideal de nos tornarmos pessoas melhores no nosso dia a dia. Continuando o comentário, meus irmãos, meus amigos, a doutrina espírita nos oferece ferramentas maravilhosas nesse processo de aprimoramento íntimo em que nós nos encontramos. A deficiência é nossa, não é? De observar tudo isso e colocar os ensinamentos em prática. Mas, na condição de espíritos eternos, e já somos conscientes disso, que estamos numa encarnação temporária, não é? Que tem por objetivo o aprimoramento íntimo, e que esse aprimoramento se dá a portas adentro dos nossos corações, através
da sua purificação, da limpeza, por assim dizer, eliminando vícios antigos e colocando no lugar virtudes novas. E assim o espírito se transforma, do homem velho para o homem novo. É esse o papel que a vida nos pede. Todo o resto é secundário. E nessa condição, nós temos que exercitar essa lucidez, essa consciência ao longo das horas dos nossos dias. Nós estamos ali, em contato direto com as pessoas que nos cercam. Nós temos caracteres diferentes, perfis, personalidades distintas. É natural que um opte pela alternativa A e o outro pela B, não é? Um tem o gosto X, o outro Y. A gente precisa ampliar o nosso entendimento, sair do nosso eu, que quer as coisas do nosso jeito, e entender que o mundo se constitui da união dos seres com seus gostos e preferências. O nosso gosto, a nossa preferência é apenas mais um, num universo grande. Precisamos ter consciência disso. E desse modo, nós vamos então suportar melhor as diferenças. Não é? A lição da noite nos alerta que a benevolência produz a afabilidade e a doçura. Olhem que interessante. A benevolência é a vontade de fazer a coisa certa. É a vontade do bem, é a boa vontade. Não é? É a iniciativa. Nós, na condição de espíritas, de cristãos, já temos o dever, não é, de desejarmos essa transformação. E essa boa vontade de aprender o Evangelho, de colocar em prática, de sentir as lições de Jesus, as lições que a doutrina espírita nos oferece, ela nos leva naturalmente a valorizar mais o próximo, nos leva, sobretudo, à gratidão que foi comentada pelo Leandro, não é? Porque sem gratidão, de fato, não é? O nosso mundo fica muito triste, muito azedo, e aí é difícil falar em doçura. Não é? Mas, quando a gente observa tudo que nos é oferecido por Deus, não é? O sentimento de ingratidão é outro dever que a criatura tem de desenvolver. E uma vez que a boa vontade adentre o nosso coração, já dizia o Evangelho, né? Paz na terra, os homens de boa vontade. Quando a boa vontade estiver conosco, os espíritos benevolentes dão o suporte, suprem as nossas deficiências, nos estimulam, nos apoiam, nos orientam. E de que modo? Através da intuição pura, não é? Que sugere uma palavra aqui, um sorriso ali, às vezes o silêncio, não é? E outros tantos caminhos que nos são apresentados. O que é importante é que a gente exercite essa ideia de que o nosso dia tem um determinado número de horas, e que é nessas horas o campo de trabalho, o teste, não é? São essas horas em contato com essas pessoas que vão colocar o nosso espírito à prova. Nós, então, vamos, através dos nossos pensamentos, palavras e atitudes, mostrar quem somos ou quem gostaríamos de ser. O Leandro comentou muito bem a questão da constância. Nós não devemos temer, não é, ou desanimar quando deixamos escapar aqui um momento de irritação, uma palavra rude, não é? Que, infelizmente, ainda é característica do estágio em que nós nos encontramos. Lembremos sempre que estamos num processo de evolução. O processo demanda tempo, o processo tem fases, tem etapas. Não se salta do início ao fim, da noite para o dia. Nós vamos exercitar a doçura, exercitar a afabilidade. Então, eu pergunto, não é? Com quem você convive diariamente? Não é? É sua esposa ou seu marido? É o filho ou seus pais? São irmãos?
não é? São colegas de trabalho. Então, como você tem se portado para com eles? Quais as palavras que você costuma utilizar? O seu tom de voz? Precisamos refletir sobre isso, porque é o nosso cartão de visita. Nós estamos nos apresentando com o melhor dos nossos corações através das palavras e atitudes. Então, reflitamos, prefiramos o silêncio, não é? Antes de soltar uma palavra duvidosa, e lembremos sempre de que o nosso irmão tem muito valor. O nosso irmão, ele tem qualidades, virtudes, e muitas delas nós não possuímos ainda, porque ele trilhou caminhos diferentes dos nossos. Ele tem defeitos? Claro que tem. Se não tivesse, não estaria aqui conosco, né? Estaria em mundos mais avançados. Agora, nós temos outros tantos. Os defeitos são diferentes também, porque trilhamos caminhos diferentes, não é? Nós precisamos compreender isso. E, então, olhar o nosso irmão, aquele que está do nosso lado, com um olhar carinhoso, um olhar de afeto, um olhar de ternura, tentando imaginar como é que o Cristo olhava, não é? Nós temos alguns exemplos, miremos em Chico Xavier, não é? Um homem doce, um homem afável, um homem sempre alegre, bem-humorado, não magoava ninguém, embora fosse constantemente magoado, não é? Que nós tenhamos, então, essa boa vontade, essa lucidez diária, que façamos uma prece, se for necessário, para que os nossos guias nos alertem ao longo do dia a respeito dessa necessidade, né? E assim, então, conectando mais vezes com o plano maior, certamente vamos ter mais momentos no nosso dia em que expressamos bondade, benevolência, afeto, gentileza, doçura, e assim, quantos males não serão evitados. Por fim, lembro da grande lição do Cristo, orai e vigiai, não é? Que no fundo resume tudo que eu coloquei. Lembrar da prece, porque Deus está ao nosso lado, não é? E o plano espiritual está receptivo. E a vigilância, a necessidade de nós olharmos para nós mesmos e acompanharmos cada atitude nossa, não é? Agora eu deixo vocês com uma mensagem relacionada ao tema desse espírito que eu mencionei, que foi para nós um exemplo de doçura e afabilidade. Uma boa noite a todos. Meu filho, o lar é o berço do teu destino, templo aberto ao teu coração. Aí tens o porto a que o Senhor te conduziu no extenso e furioso mar da vida terrestre. Aprende a respirar dentro dele com o respeito e a bondade que a vida nos merece. Haverá porventura lição mais comovente que o esforço de teu pai por manter-te robusto, e poderemos acaso encontrar mais sublime testemunho de sacrifício e ternura que o carinho de tua mãe, esquecida de si mesma em favor de tua alegria? Quando a chuva lá fora enlameia a estrada e quando a ventania passa zunindo na altura, já pensaste na bênção do teto que te agasalha? À mesa, quando a sopa fumegante convida tua fome ao repasto, já refletiste na sublimidade do santuário que te abriga? Quando, cansado, te acolhes ao leito, já meditaste na doce e misteriosa mão de Deus que te sustenta o sono? Aprende a honrar tua casa no culto da gentileza, enriquecendo-a
com o teu serviço constante no bem e santificando-a com o teu amor. O lar é o primeiro degrau com que o Todo Misericordioso nos induz a escalar o céu. Tua casa é o teu celeste jardim no mundo. Cultiva aí, nesse abençoado recanto de paz e trabalho, as flores do bem que nunca fenecem. Ajuda-o na preservação da tranquilidade e do bem-estar, porque um dia, de fronte preocupada como agora acontece ao teu pai e à tua mãe, crescido e pensativo, terás um lar diferente, onde entrarás como Senhor e, inclinado sobre algum rosto alegre e saltitante como o teu, igualmente dirás: ah, meu filho, meu filho. Jesus, Mestre doce, bom e amigo, agradecemos por mais esta noite de luz, em que sentimos a tua vibração nos envolver, com a tua mensagem de afabilidade, de doçura, de gentileza. Nossos corações se sentem mais leves, mais iluminados. Nos sentimos, Senhor, mais fortalecidos, com maior vontade de superar nossas imperfeições, nossas irritações, nossos preconceitos, de nos tornarmos, Senhor, mais mansos, como o Senhor nos ensinou e nos deu o exemplo. Que nós possamos sair desta noite voltando à nossa vida em família, à nossa convivência no lar e com todas as outras pessoas que fazem parte dos nossos dias, possamos oferecer o melhor do que existe dentro de nós. Que possamos fazer isso, Senhor, porque nós desejamos. Ainda não somos perfeitos, ainda temos muitas falhas, muito a aprimorar, mas podemos e queremos desde já, desde agora, fazer o nosso melhor, fazendo jus ao conhecimento que temos a oportunidade de ter nessa vida. Que a sua paz envolva cada um que esteve conosco na nossa reunião e os lares de todos. Que assim seja.